82 Protagonistas Capítulo 247. Autor: Backstage. Esse capítulo veio de novelfull.net. Por favor, confira o site, link na descrição. Terra, Pacífico Norte. Nas proximidades do destruído Elgat Lab, alguns dos restos dos edifícios que não podiam afundar foram arrastados pelas ondas e flutuavam em mar aberto. Nesse ínterim, 8 porta-aviões, em sua maioria cheios de tropas americanas camufladas como forças de manutenção da paz da ONU, avançaram. Os porta-aviões com tecnologia etérica adicionada tinham um histórico de derrotar o grande monstro Kraken classificado como SSS. Portanto, para homenagear isso, todos esses porta-aviões foram chamados de porta-aviões da classe Kraken. Na verdade, são os caçadores que abordaram o navio que o derrotaram. Taylor olhou para o mar aberto com olhos entediados enquanto aqueles pensamentos corriam em sua cabeça. Para ela, se havia 8 porta-aviões da classe Kraken ou não, realmente não importava. TSK, não consigo nem curtir a vista do mar por causa dos barcos. As coisas que obstruíam a visão de Taylor não eram apenas os porta-aviões. Atrás do desfile de porta-aviões, vários navios da classe Destroyer seguiam de perto. Mesmo sob o mar, submarinos seguiram e caças voaram pelo céu. Caçadora Taylor. Chegamos ao nosso destino. Ok, você pode vir ao escritório do capitão? Eu já estou indo. Taylor mentiu, respondendo pelo rádio remoto colocado em seus ouvidos. Em todas as transportadoras combinadas, milhares de caçadores de classificação B e mais de 200 caçadores de classificação S se reuniram. No entanto, apenas um punhado de caçadores de classificação SS se reuniram aqui. Dos menos de 100 caçadores SS no planeta, incluindo aqueles afiliados a Murim, apenas 9 se reuniram. Em circunstâncias normais, esse grande exército raramente seria visto se movendo junto. Só foi possível porque o pior cenário havia acontecido, o colapso do Elgat Lab. Enquanto Taylor se arrastava pelo corredor para chegar ao escritório do capitão, abriu a boca quando viu um enorme objeto vermelho que começou a aparecer na frente do comboio. Esse objeto era a entrada do Elgat. O lugar que ela tanto ouviu falar, mas acabou de ver pela primeira vez. Ele sobreviveu depois de entrar naquele lugar através disso. Para ser honesto, Taylor estava bastante assustada no momento. O medo era algo que as pessoas normais sentiriam quando estivessem em frente ao Elgat. Então, pensou, o que eu, o Seldão, estava pensando quando entrou ali. E agora ele quer entrar lá de novo. No entanto, ainda havia muito tempo antes que ela o seguisse para dentro. No momento, estava aqui apenas para vasculhar a área, limpar todos os monstros que escaparam e recuperar os destroços do laboratório. E, o objetivo final era instalar um abrigo temporário. O Centro de Pesquisa Elgat, o Elgat Lab, tinha um dispositivo especial de obstrução de GAT instalado, mas felizmente, mesmo quando ele havia desaparecido, todos os professores compartilharam a mesma conclusão: a taxa de expansão do Elgat desacelerou. Então, por enquanto, se ela apenas fizer o que deveria fazer, nada de especial acontecerá. Mas, que diabo é isso? Taylor aproximou-se da janela, literalmente colocou o nariz 1 centímetro dela e olhou para o Elgat. Lá, assim como a coroa irradiando do sol, algo como uma aurora estava vazando da entrada. Não foi só Taylor quem viu, comprovado pelo fato de o alarme ter tocado alto em toda a cabine. Anomalia ocorrendo. Anomalia ocorrendo. Instruções para se preparar para a batalha foram emitidas, e os caçadores e soldados rapidamente correram para algum lugar. No entanto, ao contrário deles, Taylor ficou lá e olhou para Elgat por um longo tempo. O que diabos é aquilo? Algo parecia ameaçador. Clichê no 13. Se o protagonista for atacado por vários inimigos, os inimigos atacarão apenas um de cada vez. É um clichê muito histórico. A maioria das pessoas que atacam o protagonista por algum motivo sempre o fazem em turnos. Essa é precisamente a situação em que me encontro agora. A habilidade de movimento do corpo é momentaneamente suprimida pelo clichê, Kelk. Ao mesmo tempo, Seol Jung-eun cortou um dos braços do monstro 2, mas foi prontamente contra-atacada, o que a forçou a recuar. No momento em que a criatura estava mostrando uma brecha, se eu tivesse avançado e atacado com um grande tiro mágico, poderia ter acertado um golpe fatal, mas infelizmente não consegui me mover ainda por causa do clichê.
A habilidade caçador de protagonistas resiste parcialmente ao efeito do clichê. Felizmente, o debuff dura pouco, mas era quase sem sentido devido à diferença de habilidade entre ele e eu. Quando eu estava prestes a me mover, uma tempestade repentina atingiu meu corpo e me jogou no chão. Droga! Que clichê ridículo! Enquanto eu limpava o sangue que escorria de meus lábios, Jung-Yeon, que estava visivelmente exausta, levantou sua espada para o céu. Embora não fosse estranho que o suporte chegasse tarde, com o clichê no 9. Enquanto o protagonista está lutando contra o vilão principal, o suporte nunca vem para ajudar, então não poderíamos nem esperar por isso. O nível de influência que tem sobre o mundo era tão perigoso quanto, ou até mais perigoso, do que o protagonista que mudou o senso comum do mundo para o seu, contra o qual lutei no passado. Se aquele protagonista estava em um nível onde ele pode mudar o senso comum e as leis da física do mundo, então o Monstro 2 está abalando o destino deste mundo. E para ganhar tais grandes banquetes, muita probabilidade precisa ser consumida. Em outras palavras, aquela criatura era extremamente perigosa. Afinal, quanto mais ela for atacada, mais rápido a Terra estará a caminho da destruição. Agora que conheço esse fato, outro me vem à mente. Esse monstro nunca morrerá. Enquanto a Terra não perecer, e enquanto houver uma pequena probabilidade restante na Terra, ele viverá até esgotar todas as probabilidades deste mundo. O que devo fazer? Como posso ganhar? Porque a habilidade caçador de protagonistas não está fazendo nada. Essa habilidade tem ignorado a probabilidade de numerosos protagonistas e os destruído, mas, por algum motivo, não funciona agora. É porque meu nível é muito baixo? Não. Se fosse por esse motivo, simplesmente não faria sentido. Até consegui caçar o Dharma Supremo, que era muito mais forte que aquele monstro. Isso significa que o caçador de protagonistas ainda pode interferir no clichê do protagonista naquele nível. Estou deixando passar alguma coisa. Se a interface ainda estivesse aqui, certamente estaria me dando alguns conselhos. Se for a Rena, o que ela diria para mim nessa situação? Eu me pergunto. Naquele momento, meu coração ficou surpreendentemente mais calmo do que antes. Por alguma razão, lembrei-me do conselho que Reina me deu no passado distante. Não era uma palavra muito significativa, mas uma frase simples. Você pode simplesmente fazer o que normalmente faz. Porque eu pensei naquele momento agora. Parecia muito artificial, mas não me importo. Porque isso me deu uma dica bastante decisiva. Seol, eu ainda estou bem. Seol Jung-Yeon respondeu. Ela respirava pesadamente, mas não havia um único tremor na mão que segurava a espada. Provou que ela ainda era capaz de continuar a luta. Você pode confiar em mim e usar uma grande habilidade apenas uma vez? Ela olhou nos meus olhos, obviamente duvidando das minhas palavras. Afinal, não é como se ela deliberadamente não usasse uma grande habilidade. Seria apenas um desperdício, já que o inimigo ainda o evitaria no final. Se ela executar tal habilidade repetidas vezes, isso apenas tornará a chance de vitória deles menor do que antes, uma vez que gaste toda a sua resistência. Mas sua dúvida não durou muito. Ela acenou com a cabeça com uma expressão firme e ergueu a espada na vertical. Então o monstro se moveu e tentou apontar a palma da mão para o meio-dia, mas eu gritei primeiro. Não importa se é um aliado ou um inimigo, quando eles estão se preparando para uma grande habilidade, o protagonista nunca tenta distraí-los. Naquele momento, o ataque que o Monstro 2 lançou mudou de direção e disparou em minha direção. Brum! O chão virou de cabeça para baixo quando uma onda de choque varreu a área depois que o ataque colidiu com as camadas de defesa que eu havia erguido. Hoje. No entanto, naquele momento, Jung-Yeon terminou seus preparativos. Ao contrário da magia, os preparativos para o ataque dos guerreiros Morin não eram muito longos, então bastava apenas distrair o inimigo por um curto período de tempo. Wing. Como ela balançou lentamente sua espada, o movimento do ar mudou. Até o Monstro 2, que era capaz de manipular à força as condições climáticas, ficou parado ali. Parece que o fluxo de ar que o Jung-Yeon criou atingiu o estágio em que não pode ser controlado. Arte Celestial Sheoma. Espada da Destruição Sheoma. Suar. Para mim, parecia que a espada foi movimentada verticalmente para baixo muito lentamente. Mas no momento seguinte, senti como se o mundo tivesse escurecido e o céu se partido ao meio. Em meio a essas ilusões,
Apenas o traço da espada que ela empunhava mostrou sua presença. Mas naquele momento, o tempo desacelerou. Clichê no 14. Pouco antes de o protagonista receber o golpe final, o tempo desacelera enquanto eles relembram o passado. Naquele mundo lento, revirei os olhos desesperadamente. Gotas de suor, poeira espalhada e até nuvens quebradas podiam ser facilmente vistas. Tudo estava imóvel, quase estacionário mesmo. Apenas eu, que resisto ao clichê, e Seol, cujo sentido já estava além dos reinos humanos, estávamos cientes desse momento fugaz. Claro, mesmo sabendo disso, não podíamos fazer nada. Eu podia ver a mão que segurava a espada a tremer levemente quando uma expressão confusa foi pintada no rosto da minha aliada. Clichê no 15. O conselho de alguém sempre aparece na lembrança do passado do protagonista, e esse conselho desempenha um papel decisivo na tentativa do protagonista de superar a crise. O clichê do protagonista, que era quase como uma trapaça, foi ativada novamente, e o monstro voltou a mexer seu corpo. Afastou-se da trajetória do ataque para evitar ser mortalmente ferido. Mas isso não importa. Em primeiro lugar, eu estava mirando naquele exato momento. Um inimigo que relembra do passado antes do golpe final sempre é derrotado. Mais uma vez, isso era um clichê. Se o protagonista relembrar o passado, acabará por se tornar uma oportunidade para ele despertar e perceber suas habilidades latentes. Mas se o vilão foi quem relembra o passado, era sinal de que ele será derrotado. Assim que minhas palavras caíram, o monstro 2 parou em seu caminho. E então, o ataque de Jung-Eun cortou seu corpo exatamente pela metade. Quando seu corpo se divide em dois, uma mensagem vem à minha mente. Aviso. A probabilidade cedeu o limite. Use minha força vital para compensá-la. Impossível. Droga. Ainda não posso virar protagonista, afinal, eu nunca deveria ser o protagonista da Terra. Assim que me tornar o protagonista, estarei ancorado neste mundo e não poderei entrar no Elgate. Além disso, por minha causa, o mundo que amo será destruído. Não posso. Ainda há uma chance. Então, posso me mover para a dimensão mais próxima. O movimento preciso é impossível sem o poder da interface. Você não passa de um testamento que Reina deixou para trás. A razão pela qual os humanos acham difícil alcançar os reinos desconhecidos é porque eles nunca experimentaram o desconhecido. No entanto, enquanto viajava para incontáveis mundos, fiz dezenas de mudanças dimensionais e, no processo, experimentei uma sensação de fusão no espaço várias vezes e me adaptei a ele. Embora eu não possa realizá-lo sozinho, se for apenas mover-se para uma dimensão conectada à Terra, como uma masmorra, fenda ou o próprio Elgate, eu tinha certeza de que poderia fazê-lo. Kelk. Eu me movi em direção ao monstro cujo corpo se recuperou lentamente. 17. Quando o inimigo pensou que o protagonista havia sofrido o golpe final, não passou de uma ilusão, pois as coisas dentro de suas roupas bloqueavam o ataque. Mas você não está vestindo nada. Shijik. A cicatrização da ferida foi cancelada. Seu poder tornou-se tão fraco que o clichê foi cancelado mesmo com uma única frase minha. Se não agora, não haverá chance novamente. Agarrei a cabeça do monstro com as duas mãos. Deseja viajar agora? Olhei nos olhos de Seol Jung-Eun, que estava se aproximando lentamente de mim. O que você está tentando fazer? Esta é a única maneira de matar este monstro. O que você está? Vou levar esse cara para o Elgate. O quê? A expressão perplexa dela deixou claro que meu plano não passava de imprudência. Mas não pode ser evitado. Parece que a ideia de entrar com segurança no Elgate foi apenas ganância. Eu pensei assim e disse a Jung-Yeon. Voltarei em breve. Então, por favor, espere por mim. Espere. Espere. Ela rapidamente se aproximou de mim usando sua técnica de movimento, mas não conseguiu me pegar. Viajando para outra dimensão. Protagonistas capítulo 248. Império Vivienda. Araceli, que conseguiu salvar seu mundo da destruição iminente, passou um tempo de lazer com a Imperatriz Saar. Ambas ficaram em uma cabana que construíram na floresta com uma boa vista para a montanha, bom ar e necessidades de boa qualidade, como comida e água. Se precisassem de lenha, cortavam lenha e, se precisassem de comida, simplesmente caçavam ou colhiam os vegetais que cultivavam. Porém, ao contrário de Araceli, que está curtindo esse tipo de vida, a Imperatriz Saar estava muito insatisfeita.
Apenas saia para o mundo e diga seu nome agora mesmo. Todo mundo vai olhar para você, disse ela. Isso é pesado. Não entendo o porquê. O Império Vivenda não sabia que a arquimaga que eles sempre admiraram havia retornado. Não, nem sabiam que o mundo deles já havia sido destruído uma vez e tudo havia sido revertido. Mas Araceli nem tentou revelar a verdade. Como você pode passar por todo esse trabalho duro e ainda manter tudo em segredo? Eu não entendo. Bem, este mundo não precisa mais de mim. Araceli sorriu amargamente e continuou. Além disso, também prefiro viver uma vida simples assim. A Imperatriz Saar não disse mais nada. Ela sempre viveu uma vida luxuosa, mas não queria essa vida nem em outra dimensão, porque, em primeiro lugar, ela já havia desistido de tudo o que tinha quando decidiu sair de sua dimensão de casa. Daquele dia em diante, os dias de lazer continuaram. Araceli recuperou todos os seus círculos, mas ainda não conseguiu identificar onde o Seudão estava. Assim, quando Araceli tinha tempo livre, sentava-se à mesinha artesanal que fizera e brincava com os cubos azuis que recebera do dragão. Isso é o que o dragão me deu logo antes da mudança da linha do tempo. De dragão? Dragões eram que eram tratados como seres misteriosos em qualquer dimensão, devido ao fato de que apenas um punhado de pessoas os viu. No entanto, de tempos em tempos, anedotas relacionadas a dragões foram registradas. Em particular, quando o mundo está em crise, eles sempre aparecem de repente como heróis, salvam a todos, antes de desaparecerem novamente. Na verdade, a Academia Vivenda também foi visitada pelo dragão quando estavam à beira do colapso. Porém, a situação já havia sido resolvida por Araceli e seu grupo, e o dragão voltou após dar o presente nela. A propósito, que presente é esse? Por mais que Araceli revirasse a cabeça, ela não sabia para que servia. Por que você não visita a Biblioteca Imperial? Ouvi dizer que há registros relacionados a dragões lá. HMMM. Sim, de fato há registros sobre dragões lá, mas nunca os li. Em primeiro lugar, Araceli era alguém que não se interessava por superstições, por isso nunca havia sequer tocado em livros relacionados a dragões. Então, devemos nos esgueirar e dar uma olhada? Estou muito curiosa. Isso soa engraçado. Às vezes, era necessário desviar-se dessas pequenas rotinas diárias, então seria uma boa lembrança esgueirar-se para o arquivo ultra-secreto da Biblioteca Imperial, que se dizia ser o lugar mais fortemente protegido do Império, e ler livros sobre aqueles dragões. O plano foi implementado imediatamente e, francamente, não foi tão difícil. Araceli e Saar, que haviam entrado furtivamente na biblioteca, pegaram com a mão uma luminária pendurada na parede e sopraram a poeira acumulada em cima dos livros. Para ser honesto, ela poderia fazer qualquer coisa com o movimento do dedo, mas só queria criar uma sensação analógica. Existem surpreendentemente muitos livros sobre dragões. É porque há um registro de que este mundo foi visitado por dragões há milhares de anos. Bem, algumas pessoas alegaram que era real, mas restam poucas evidências agora. Na verdade, havia algumas estátuas de dragões erguidas em todo o Império Vivenda. Há também um reino que se dizia ser um descendente de dragões algumas centenas de anos atrás. Embora nos tempos modernos, tudo foi unificado sob a bandeira do Império Mágico Vivenda. Aqui, a Imperatriz Saar colocou alguns papéis na frente de Araceli. Todos esses são documentos relacionados. Sério? Havia mais lendas relacionadas a dragões do que Araceli esperava aí. Surpreendentemente, a resposta para o cubo que ela não conseguiu entender foi encontrada rapidamente. O guia do viajante dimensional. Mesmo que só pudesse ser usado uma vez, foi dito que o objeto que Araceli possui atualmente já foi usado por uma pessoa que queria perseguir seu ente querido que estava muito além do tempo e do espaço. Mas é muito cedo para ser feliz, porque parece que o cubo Araceli já foi usado. Por que isso está acontecendo comigo? Lamentou Araceli. Poucos minutos depois, assim que a Imperatriz Saar vasculhou o livro para ver se havia uma maneira de usar o cubo novamente, Araceli de repente largou o cubo e se levantou. Hã? O que está errado? O que está acontecendo? Não, isso é. Araceli gaguejou enquanto olhava para todos os lados. A Imperatriz Saar fechou o livro, levantou-se e pôs a mão no ombro dela. Calma, vá devagar e olhe nos meus olhos. O que está acontecendo? Naquela hora, Araceli mal falava,
Suor frio corria por todo o corpo. De repente, não consigo sentir. O que quer dizer com você não pode sentir? A Imperatriz Saar sentiu como se Araceli fosse dizer algo ameaçador. De repente, a energia do professor desapareceu. Não consigo mais sentir. Traço. A premonição de Saar revelou-se correta. O que Araceli acabou de dizer foi um choque para ela. Chegou ao ponto em que ficou sem palavras e não sabia o que fazer. As duas se encararam sem expressão, sem dizer nada por muito, muito tempo. Oceano Pacífico, perto do Elgate. 8 porta-aviões da classe Kraken carregavam cada um 100 caças a jato. Há também navios de guerra da classe Destroyer cercando-o por todos os lados. Cada porta-aviões carregava uma proteção especial projetada pela Noteleag que lhes permitia converter o éter em um escudo mágico e várias outras tecnologias, como radar mágico. Além disso, milhares de caçadores também estavam a bordo. Com uma força desse tamanho, qualquer monstro estaria morto antes mesmo de chegar perto. Últimas notícias. A expansão do Elgate já havia começado. A absorção de energia prossegue. De repente, uma enorme língua saiu de dentro do Elgate, perfurou as nuvens e mergulhou no mar, como se tentasse criar raízes na terra. Milhares de olhos se contraíram das línguas, e alguns traços deformados, que pareciam bocas, narizes, mãos e pés, brotaram. Diante da cena grotesca, as pessoas vomitaram e algumas pessoas que tinham mentes e corpos fracos até desmaiaram. Mesmo que todos os reunidos aqui fossem veteranos, sempre havia aqueles que simplesmente não suportavam olhar para algo assim. Foge! Foge! Pouco depois, caças no céu dispararam mísseis sucessivamente e os tentáculos explodiram, espalhando-se no mar. A defesa do inimigo é mais fraca do que o esperado. Originalmente, as razões para não poder usar armas como mísseis em uma luta contra monstros eram porque tais dispositivos não podiam ser trazidos para dentro das masmorras onde não funcionavam corretamente e usá-los em cidades urbanas destruiria os prédios ao seu redor. No entanto, com o passar dos anos e uma nova substância chamada mana foi descoberta, a situação mudou muito. Agora era possível usar armas modernas que poderiam quebrar o escudo de energia do inimigo. Algo está estranho, não é? Taylor Nini conjurou 5 esferas de luz e flutuou no ar e olhou para o monstro saindo do portal. Neste momento, Elgate ainda estava absorvendo rapidamente a energia da Terra, e os monstros dentro estavam constantemente saindo. Mas parecia que eles foram espremidos à força em vez de saírem naturalmente. Era como se o próprio Elgate estivesse tentando jogar fora todos os monstros lá dentro. E a verdade é que a conjectura de Taylor estava certa. No entanto, sem o conhecimento dela, o Elgate estava tentando empurrar todos os monstros do seu interior para a Terra. Uma vez que isso acontecesse, era duvidoso que esses 8 porta-aviões seriam capazes de bloqueá-los. Caçadora Taylor. Enquanto ela perfurava as testas dos monstros que se aproximavam do mar com sua esfera de luz, alguém a chamou. Era o General Robert, o comandante encarregado que tinha 3 estrelas em seu ombro. O que aconteceu? Como o General Robert era famoso mundialmente como alguém que, apesar de sua falta de superpoder, nunca havia recuado do campo de batalha, Taylor o respeitava muito. Tenho notícias. Disseram-me para lhe dizer imediatamente. Em Xangai, na China, o mestre da guilda Eu Seldão e a senhora Morin, Seol Jungyeon, tiveram uma batalha sangrenta com o chamado Monstro 2 e finalmente conseguiram matá-lo. Ah! Como esperado. Era uma boa notícia para se transmitir, mas por algum motivo a expressão do General Robert não era nada feliz. E o que mais? O perspicaz Taylor perguntou primeiro, e Robert disse, mestre da guilda, Yo Seldão, parece ter entrado no Elgate sozinho. Oi. Espere. Estamos guardando este lugar, como ele fez o si. Eu não sei, mas como é o testemunho da senhora Morin, então deve ser verdade. Taylor massageou os braços da testa. Eles decidiram entrar juntos no Elgate, mas ele ainda entrou sozinho. Por quê? Apesar de sua confusão, o general continuou seu discurso. Agora, os reforços estão chegando, eles estão trazendo os guerreiros Morin, bem como a equipe de expedição da Noteleag. É reconfortante, mas... O general Robert olhou para Elgate com uma expressão amarga. Seria possível resgatar o caçador e o Sildão. Eles olharam ao redor do lugar.
Ambos se perguntaram por que diabos o Elgat estava fazendo despejando monstros repetidamente. No entanto, naquele momento, a resposta veio a eles. O mar de mais de 200 metros se transformou em um ambiente semelhante ao interior do Elgat que eles só veem por meio de vídeos. Os monstros, que haviam acabado de sair da, começaram a cambalear e caminhar sobre ele. Alguns eram tão grandes que o bombardeio não funcionou, e alguns apenas andaram e se mataram. Além disso, uma nuvem vermelha começou a se formar no céu acima. Gás, use uma máscara de gás. Taylor apertou silenciosamente o cinto preso ao pulso. Então, o traje etérico, que havia sido convertido em um suéter de beisebol que ela usava, transformou-se instantaneamente em um traje preto cobrindo todo o seu corpo. Foi o traje recém-desenvolvido que foi capaz de se adaptar até mesmo ao ambiente do Elgat. O que diabos é isso? Taylor não sabia ao certo, mas se é verdade que o seu dom realmente foi para Elgat, a saída é apenas essa entrada de qualquer maneira. Então, não havia nada que ela pudesse fazer além de limpar a saída para que o seu dom pudesse voltar confortavelmente. Seu filho da puta, eu vou te matar quando te vir mais tarde. De Protagonistas capítulo 249. A área do Elgat ao redor da entrada se expandia constantemente à medida que o material de dentro saía. A água do mar ao seu redor havia se solidificado completamente, então os caçadores também não podiam andar lá. No entanto, dentro da área grotesca, nenhuma máquina funcionava corretamente, e foi muito difícil para alguns caçadores manter a sanidade. Não era apenas uma questão de força sobrenatural, era uma questão de poder mental. Afinal, quem poderia pisar facilmente naquele lugar horrível onde membros se projetavam do que se pensava ser uma parede, bocas que de repente surgiam do chão, cortando seus tornozelos antes de fugir, e os olhos se contraindo no céu? Temos que lidar com isso o mais rápido possível. Felizmente, a expansão foi temporariamente impedida graças a Lacantal, um engenheiro mágico de outro mundo que veio se juntar ao exército em um barco de alta velocidade junto com a equipe de invasão da Noteleag. Ele instalou um dispositivo especial que parecia uma torre de transmissão de energia em 8 porta-aviões que criava uma tela dimensional após a ativação, bloqueando a extensão da área do Elgat. Claro, esta é apenas uma medida temporária. Devemos destruir todas essas plantas para parar a expansão de uma vez. Essas chamadas plantas não eram seres vivos, mas também não podem ser consideradas coisas mortas. Essas substâncias bizarras que se moviam por vontade própria estavam lentamente colorindo o Oceano Pacífico com a substância estranha, e destruí-las poderia acabar com parte do lugar. Ou seja, atualmente, a luta estava empatada. O Elgat não pode mais se expandir, mas também era impossível para o exército humano entrar. Não tem outro jeito. Bem, em resposta à pergunta de Seo Jung-yeon, Lacantal só pôde olhar em volta. As grandes guildas tinham suas próprias salas de reunião espalhadas pelos 8 navios, mas a Noteleag não tinha, simplesmente porque não havia espaço disponível. No entanto, graças ao apoio ativo da ONU, a sala de controle de operação de um porta-aviões foi transformada em uma sala de reuniões temporária para eles. No entanto, embora fosse a sala de reuniões da Noteleag, havia muitos grandes nomes presentes, como o comandante em chefe de 3 estrelas, General Robert, vários caçadores da SS, mestres de guildas famosas e caçadores veteranos de 20 anos que eram famosos por suas atividades solo. Tem um jeito. E é bem simples. Formem uma equipe composta por apenas alguns caçadores de elite e entrem. Se cortarmos a planta do lado de dentro primeiro, a do lado de fora também desaparecerá, destruindo efetivamente a área em expansão. Claro, isso não significava que quem não fosse escolhido para entrar não correria o mesmo risco de quem entrasse. No entanto, também é importante posicionar alguns caçadores do lado de fora para evitar que o pessoal que entrou seja isolado. Portanto, o número de pessoas participando desta operação seria grande. No plano, os membros da Noteleag eram os únicos que deveriam entrar, mas agora as coisas mudaram muito. Se não reduzissem a área em expansão se manifestando na Terra despachando outros caçadores e a linha defensiva fosse rompida, a área do Elgat se estenderia imediatamente e poderia até chegar ao interior. Ou seja, todas as tropas disponíveis neste local tiveram que participar da operação. Caçadores e soldados com pelo menos 10 anos de experiência na guerra de monstros devem acampar na área.
Um certo número de tropas não suportou a pressão absoluta emitida pelo Elgat e sua natureza grotesca devido à falta de poder mental, e a maioria das máquinas nem funcionava. Então eles precisavam de um dispensador etérico e de experientes caçadores veteranos. No topo disso, caçadores com rank B ou inferior sem experiência são praticamente inúteis. Oi. Com as palavras de Lacantal, a maioria das pessoas na sala de reunião ficou perplexa. Na verdade, todos deveriam ter concordado plenamente com o que ele disse. Afinal, não importa o quão avançado seja o dispensador de éter, o que um caçador de rank F pode fazer com ele. No entanto, há uma razão pela qual eles expressaram suas dúvidas assim. Foi por causa do envolvimento de Oseldão, que não tinha nenhum superpoder, na última expedição do Elgat, 8 anos atrás. Se você disse que os caçadores de rank F serão inúteis, podemos concordar com você. O que eu disse era simplesmente um fato. É porque os caçadores abaixo do nível B não oferecem muita ajuda, mesmo quando armados com várias coisas. Ah! O caçador e o Seldão não entrou no Elgat mesmo quando ele era apenas um rank F. Isso é algo que eu nunca pensei que fizesse sentido. Lacantal suspirou. Se fosse eu nunca levaria um caçador de classificação F para lá, para não querer que todos fossem mortos. Naquela época, o líder da expedição era um caçador de patente SS, e ouvi dizer que também havia muitos soldados de elite na equipe. Se ele simplesmente tivesse levado Yo Seldão apenas para ser um carregador, faria mais sentido se levasse um caçador com uma superpotência de fortalecimento físico ao invés dele. Mesmo assim, o fato de o líder da expedição ter ousado levar um caçador de rank F significa que Yo Seldão não foi escolhido por suas proezas de luta. Esse fato só levanta outra questão na cabeça de Lacantal. Por que Yo Seldão concordou em entrar no Elgat? Além disso, como ele saiu sem enlouquecer? Mas seja qual for o motivo, não importa agora. Afinal, o que precisam fazer a partir de agora não tem relação com esse motivo. E se querem saber a verdade, precisam preparar o caminho para que Yo Seldão retorne com segurança primeiro. Viagem concluída. Quando perco o controle da minha mente, às vezes sonho com coisas. O conteúdo do sonho não é nada importante, mas às vezes revivo os eventos que experimentei no passado. Como na época em que me tornei um caçador, minha primeira caçada a monstros ou quando formei um grupo com outras crianças, a quem a palavra colegas era mais apropriada para usar do que amigos. Entre esses colegas, Reina Judas apareceu na primeira grande fenda que apareceu na Terra, e agora, eu estava sonhando com as vezes em que a persegui e entrei no Elgat. Naquela época, no Elgat, 8 anos atrás, havia colegas corajosos, líderes confiáveis e camaradas confiáveis em quem eu sempre podia confiar. No entanto, a maioria deles morreu e todos os sobreviventes restantes enlouqueceram. Ah, Seldão. Esta é minha esposa. Eu não disse que queria apresentá-la a você todos os dias. Ela é atraente, não é? Querida, você é tímida. Venha o que? No entanto, a verdade é que quem ele apresentou não era sua esposa, mas um monstro. Não importa quantas vezes eu dissesse, ele não acreditou em mim. Ele me perguntou por que eu a chamei de monstro e acabou atirando em mim. Então, não tive escolha a não ser matá-lo. Quanto tempo se passou desde a última vez que comi bife? Como esperado, o T-bone se encaixa melhor no meu paladar. Você sabe o que é trufa branca? Disse que é uma das 3 melhores iguarias do mundo. Nem todo mundo tem a chance de comer isso. Seldão, gostaria de dar uma mordida também? Não é comida, é o corpo do colega que acabei de matar. Eu implorei para eles não comerem, mas não ouviram. Então, não tive escolha a não ser matá-los também. Alguns de meus colegas foram mortos por monstros, mas a maioria foi morta por minhas mãos. Não é nada fora do comum, é só que quando alguém entra no Elgat, todo mundo naturalmente fica assim. Eu estava destinado a ser assim também. Interessante. O que você é? Até que ouvi aquela voz. Eu não entendi a princípio. Só pensei que tinha enlouquecido como meus colegas. Caso contrário, não haveria razão para eu ter ouvido alucinações auditivas, mas havia uma diferença crucial entre meus colegas doentes mentais e eu. Eles não sabiam que estavam loucos, enquanto eu sabia que estava ouvindo alucinações. Acalme-se. Levei muito tempo para entender seu idioma. Estou muito feliz por ter conseguido aprender a língua que você fala. Quem diabos é você?
Eu? Bem, se eu tivesse que me chamar, acho que sou a vontade deste mundo, que você está chamando de Elgate. Para ser exato, eu sou o próprio Elgate. A vontade do Elgate. Sim. Isso mesmo. Interessante, não é? Também fiquei surpreso, porque eu nem sabia que tinha vontade até encontrar um ser consciente como você. Mas agora eu sei. E agora, até tenho um sonho. Conversei com aquilo como se estivesse possuído. Dizia que ele era originalmente um mundo inacabado vagando na história em branco, e lutou para moldar o mundo para se completar e acabou em um estado tão terrível. Elgate, um mundo em que não há distinção entre coisas não vivas e vivas, mesmo entre os outros e a si mesmo. Agora posso definitivamente realizar meus sonhos. Eu farei um mundo perfeito. Não será um mundo onde a história flui de acordo com a vontade do protagonista, mas um mundo completamente independente da história. Eu não entendo o que você quer dizer. Então aquilo começou a me explicar. Cada mundo existe para apenas um protagonista, e se o protagonista perecer, o mundo perde sua existência. Sem exceção, todos os mundos seguem esse princípio. Ele até disse que talvez até mesmo seu próprio mundo, este Elgate, teria acabado no mesmo estado também. Então eu estendi minha vontade para todos os mundos e estabeleci um conceito de completude. Afinal, no momento em que tal conceito é estabelecido, o mundo rapidamente começa a correr para a destruição. E estou construindo meu próprio mundo pouco a pouco, absorvendo o poder desses mundos destruídos. O que vai acontecer se você fizer isso? Não é óbvio. Aquilo começou a tomar forma aos poucos. Ele definitivamente apareceu na minha frente em uma forma que parecia exatamente comigo, e disse com um sorriso parecido com o meu: um mundo onde todos podem ser protagonistas será criado. Não acha que o mundo é irracional? Isso é injusto. Olhe para você. Ao contrário de seus amigos, não tem superpoderes, conexões. Pais e até mesmo seus pais adotivos estão mortos. Nasceu pobre e vai acabar vivendo assim até encontrar o seu fim. Que é porque alguém como você é apenas um personagem de fundo que existe para o bem do protagonista. Estão tirando todo o destino e probabilidade que você poderia ter. Mas, e se estiver vivendo em um mundo onde todo mundo é um protagonista, não precisa mais passar por tamanho absurdo? Um mundo onde você não precisa viver da maneira que o destino decidiu. Como vai ser? Eu posso te salvar aqui e agora. E você pode me ajudar. Eu? Como? Isso é. Naquele momento, acordei do meu sonho. Hugo. Meu peito e minhas costas estavam molhados. Suor frio também escorria da minha testa. Desde quando estou dormindo? Não, o que eu estava fazendo até agora? Ah! Eu forcei uma viagem dimensional para o Elgate para derrotar o monstro 2. A viagem dimensional para o Elgate foi concluída. Eu caí na gargalhada, enquanto meu coração se sentia aliviado. Mas, naquele exato momento, levantei-me de um salto. Fui assustado pelo som de uma buzina alta. Seu maluco! Por que você está deitado no meio de uma faixa de pedestres? Hã? Saia daí rápido. Quando o motorista do caminhão de meia-idade rugiu com raiva visível em minha direção, sem saber, caminhei em direção ao acostamento. Com o canto dos olhos, pude ver as pessoas olhando para mim enquanto eu passava. Eu fiz algo estranho. Espere, eles estavam falando sobre minhas roupas. O quê? Que tipo de armadura é essa? É cosplay? Algo está estranho. Nos tempos modernos, graças ao design do traje de éter que era cheio de individualidade, minha armadura simples não recebia muita atenção. Não. Este lugar deveria ser dentro do Elgate, não deveria. Mas um prédio alto e cinza, sinais de neon piscando, cruzamentos e faixas de pedestres, pessoas em roupas casuais de design moderno e carros expelindo fumaça. Não importa como eu olhe para ele, este lugar era sem dúvidas a Terra. Você pode, por favor, sair do caminho. Alguém bateu no meu ombro e passou. Olhei por cima da cabeça do homem sem perceber e não tive escolha a não ser arregalar os olhos. Park Seon-jo número empresário número casado número porque sublinhado gerente sublinhado está sublinhado com sublinhado raiva sublinhado logo sublinhando cedo. Meus olhos dispararam descontroladamente quando fiquei surpreso porque de repente encontrei um protagonista do nada. No entanto, ele não é o único protagonista neste lugar. Algo que eu nunca havia experimentado antes estava acontecendo na minha frente agora.
Kim Davi número desempregado número coreano americano número bonito número sublinhado quero sublinhado aparecer sublinhando em sublinhado um sublinhado programa sublinhado de sublinhado TV sublinhado estrangeiro Kim Seok com número jogador sublinhado de sublinhado futebol número pai sublinhado de sublinhando duas sublinhado garotas número sublinhando te sublinhado amo sublinhando Seong Silan eu número estudante número casado número quem sublinhando quer sublinhando sair sublinhado para sublinhado beber. Hashtags de protagonista flutuavam acima das cabeças de todos que passavam. No entanto, quando olhei atentamente para cada um, todos eram muito comuns para serem protagonistas. Alguns eram trabalhadores de escritório comuns, alguns eram estudantes universitários comuns e alguns eram apenas pessoas comuns. Um mundo onde todos eram protagonistas mesmo sendo comuns. Não me diga. Eu andei em círculos quando a compreensão caiu sobre mim. No entanto, logo depois de alguns passos, fui forçado a voltar quando minhas costas bateram em algo. O que vi lá foi surpreendente. Não, era um eufemismo. Simplesmente fez minha mente ficar em branco. Por quê? Os protagonistas são mortos por mim número tempos sublinhado modernos número caçador número viajante sublinhado dimensional você é o protagonista deste mundo. Eu finalmente me tornei um protagonista. Nuble notas, meu menino virou protagonista que triste. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos, tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs Solem irmãos.